Quantas vezes você já se perguntou se um sorriso pode ser uma prisão? O meu foi, por exatos 7 anos, 2 meses e 19 dias. Lembro do exato instante em que percebi que estava presa. Era uma tarde de domingo em Recife. O calor úmido entrando pelas janelas da casa paroquial, enquanto eu tentava respirar normalmente diante do espelho. O vestido azul marinho, não muito justo, não muito decotado, modesto como deve ser, sufocava mais que o clima. Conseguia ouvir a voz dele no quarto ao lado, falando ao telefone com um dos diáconos, aquela voz serena, medida, a voz que todos admiravam. Pastor Mateus, o homem que trazia a palavra de Deus com tanta convicção que as senhoras choravam e os homens abaixavam a cabeça em respeito. Ninguém via o que acontecia quando aquela voz mudava de tom entre 4 paredes. Nem mesmo eu enxergava com clareza, até aquele domingo. Arrumei o colar de pérolas, presente de aniversário de casamento que ele escolheu, porque combina com sua personalidade delicada e contida. E passei o batom nude. Qualquer cor mais forte seria uma distração para a congregação. O espelho refletia uma mulher que eu mal reconhecia. Paloma Miranda, 32 anos, a primeira-dama da Igreja Caminho da Salvação. A mulher que sorria nas fotos, que servia café após o culto, que coordenava o grupo de mulheres com graça e submissão, como meu marido gostava de elogiar publicamente. O pior não era a gaiola, era achar que ela havia sido construída para o meu próprio bem. Paloma, estamos atrasados. Você sabe que não posso chegar depois dos membros. A voz dele atravessou a porta antes mesmo que sua mão a abrisse. Ele não gritava. Mateus nunca gritava. Era no tom baixo, controlado, quase um sussurro, que suas palavras cortavam mais fundo. Estou pronta. Respondi automaticamente, ajeitando uma mecha do cabelo castanho escuro que eu mantinha na altura dos ombros, exatamente como ele preferia. Ele me examinou de cima a baixo, os olhos castanhos medindo cada detalhe da minha aparência. Senti aquele arrepio familiar subindo pela espinha. Por um segundo, achei que diria que o vestido estava inadequado, mesmo sendo um dos que ele havia aprovado. Mas seu olhar suavizou, e ele apenas assentiu. Você se lembrou do estudo para o grupo de mulheres desta semana? Sobre a virtude do silêncio feminino? Assenti, sentindo algo estranho se remexer dentro de mim. Algo que vinha crescendo nas últimas semanas, como uma pequena semente de dúvida plantada em solo fértil. Sim, preparei tudo ontem à noite. Ótimo! As irmãs precisam desse ensinamento, especialmente a dona Carla, que tem aquela língua solta demais para o meu gosto. Pegou as chaves do carro e saiu, esperando que eu o seguisse como uma sombra obediente. E eu segui, como fazia há anos. Mas algo havia mudado naquela tarde sufocante de Recife. Enquanto caminhava para o carro, olhando suas costas largas no terno impecável, percebi que a voz dentro de mim, aquela que há muito tempo estava silenciada, começava a sussurrar de volta. E talvez, só talvez, fosse hora de começar a ouvi-la. O carro deslizava pelas ruas de Recife naquela tarde de domingo. Enquanto Mateus dirigia, eu observava os casarões antigos do bairro de São José, as pessoas caminhando tranquilamente, famílias entrando em restaurantes para o tradicional almoço de domingo. Uma pontada de inveja me atingiu. Como seria poder escolher onde comer? Usar um vestido vermelho? Rir alto sem preocupação? Nossa rotina dominical era imutável há 7 anos. Saíamos de casa às 8h, chegávamos à igreja às 8h45. Ele se reunia com os diáconos enquanto eu verificava se tudo estava em ordem na sala das crianças. Depois, o culto começava pontualmente às 9h. Mateus pregava. Eu sentava na primeira fileira, sorria nos momentos certos, baixava a cabeça em oração quando necessário. Era uma coreografia bem ensaiada. Nasci e cresci em Olinda, filha de Dona Regina, professora de português, e seu Antônio,
contador aposentado. Fui criada em um lar cristão, mas não tão rígido quanto a vida que levava agora. Lembro de minha mãe fazendo bolo de rolo nas tardes de sábado, enchendo a casa com aquele cheiro doce de goiabada, enquanto cantarolava músicas dos Paralamas do Sucesso. Meu pai adorava futebol e levava a família inteira para torcer pelo esporte nos finais de semana. Uma vida simples, mas colorida. Conheci Mateus em um retiro de jovens da igreja quando tinha 23 anos. Ele tinha 30 e já era pastor auxiliar, admirado por todos pela eloquência e conhecimento bíblico. Me encantei com sua segurança, com a forma como parecia ter respostas para tudo. Naquela época, eu estava terminando minha graduação em pedagogia e sonhava em trabalhar com crianças. No que está pensando? A voz de Mateus cortou minhas lembranças. Seus olhos continuavam fixos na estrada, mas percebi a tensão em seus ombros. Na minha família, respondi honestamente. Faz tempo que não visito meus pais. Ele soltou um suspiro curto. Paloma, já conversamos sobre isso. Sua mãe tem ideias muito liberais. E seu pai, bem, aquele vocabulário durante os jogos não é adequado para uma esposa de pastor. Engoli em seco, sentindo a familiar pedra de frustração na garganta. Regina e Antônio moravam a apenas 30 minutos de distância, mas nos últimos anos as visitas haviam se tornado cada vez mais raras. Mateus sempre encontrava algum problema com eles. Minha mãe usava calças, meu pai falava palavrões durante os jogos. A comida era muito condimentada para seu estômago sensível. Eles são minha família, Mateus. Nós somos sua família agora. Ele corrigiu suavemente, com aquele tom de quem explica algo óbvio a uma criança. E temos responsabilidades com a igreja. Nossa vida é um exemplo. Chegamos à igreja antes que eu pudesse responder. O estacionamento já estava parcialmente cheio, e Josefa, a esposa do diácono principal, acenou para nós da entrada. Mateus imediatamente abriu um sorriso radiante, transformando-se no pastor Mateus que todos conheciam. Irmã Josefa, que bênção vê-la! Como está o Joaquim? Observei a metamorfose com um nó no estômago. Era assim todas as vezes, como se ele tivesse 2 rostos, 2 personalidades. Respirei fundo e coloquei meu próprio sorriso no rosto, aquele que tinha praticado tantas vezes diante do espelho. Bom dia, Josefa! Que vestido bonito! Josefa sorriu, seus olhos se iluminando com o elogio. Ah, Paloma, comprei na Rua da Palma, naquela lojinha nova. Você devia ir lá, tem cada coisa linda. Vi Mateus tensionar levemente ao meu lado. Ele não gostava quando outras mulheres sugeriam mudanças no meu guarda-roupa. Segundo ele, eu não precisava de influências mundanas. Quem sabe um dia? Respondi vagamente, enquanto entrávamos na igreja. O culto seguiu seu curso normal. Mateus pregou sobre obediência e submissão, usando a história de Esther como exemplo. Suas palavras fluíam com autoridade pelo salão, e os fiéis balançavam a cabeça em concordância. De meu lugar na primeira fileira, observei as expressões dos membros da congregação. Alguns com lágrimas nos olhos, outros anotando freneticamente cada palavra. A mulher virtuosa é aquela que entende seu lugar no plano divino, ele dizia, sua voz ressoando pelo microfone. Que aceita com alegria o papel de auxiliadora, que não contesta a liderança estabelecida por Deus. Seus olhos encontraram os meus brevemente, e senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. O que as pessoas veriam se soubessem como ele usava essas mesmas palavras em casa? Não como ensinamento, mas como chicote. Após o culto, assumi meu posto ao lado dele na porta, sorrindo e cumprimentando os membros que saíam. Dona Carmen apertou minha mão com força. Querida, trouxe aquela cocada que você gosta tanto. Está na cozinha. Sorri genuinamente pela primeira vez naquele dia. Dona Carmen, com seus 78 anos, era uma das poucas pessoas que me via de verdade. Sempre trazia alguma coisa especialmente para mim, sem fazer alarde. Obrigada, Dona Carmen. A senhora é um anjo.
Ela piscou discretamente e se afastou, apoiada em sua bengala. Mais tarde, quando todos já haviam saído e estávamos na sala pastoral, Mateus se aproximou com uma xícara de café que eu havia preparado. "Preciso conversar sobre algo importante com você", ele disse, sentando-se à minha frente. Seu tom era sério, mas não ameaçador. Ainda assim, senti meus músculos tensionarem automaticamente. "O quê?" "Recebi um convite para assumir uma igreja maior, em Salvador." Meu coração falhou uma batida. Salvador? A mais de 800 quilômetros de distância. Longe dos meus pais, longe de Dona Carmen, longe das poucas coisas que ainda me ancoravam. "Salvador?" repeti, tentando não demonstrar pânico. "Mas nossa vida é aqui, Mateus." Ele tomou um gole do café com calma estudada. "Nossa vida é onde Deus nos chama, Paloma. É uma oportunidade única. A congregação é 3 vezes maior, o salário também. Poderíamos finalmente ter aquela casa que sempre quis te dar." Quando seria isso?" "Em 2 meses. Já confirmei que aceitamos." Não perguntou minha opinião. Não consultou. Decidiu. Como sempre. Algo dentro de mim rachou um pouco mais. A pequena voz que havia despertado naquela manhã agora falava um pouco mais alto. Era estranho. Quanto mais ele tentava me silenciar, mais claramente eu começava a ouvir minha própria voz interior. "E se eu não quiser ir?" As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Mateus pousou a xícara com cuidado excessivo. Seu rosto não mostrava raiva. Nunca mostrava. Apenas aquela expressão de desapontamento controlado que me fazia sentir pequena e errada. "Paloma, você está colocando seus desejos acima da vontade de Deus? Acima do ministério? Acima de nós?" Ali estava a manipulação, embrulhada em linguagem espiritual. Respirei fundo. "Só estou perguntando se temos mesmo que ir." Ele se levantou, alisando o terno impecável. "Já está decidido. Confie na minha liderança, como a Bíblia ensina. Vou terminar uns relatórios. Podemos ir embora em meia hora." Enquanto ele saía, peguei meu telefone. Havia 3 mensagens não lidas da minha antiga colega de faculdade, Teresa. Não nos víamos pessoalmente há anos. Mateus achava que ela era uma má influência, porque era mãe solteira. Mas mantínhamos contato esporádico. A última mensagem dizia: "Paloma, estou preocupada. Você não parece bem nas fotos da igreja que vi no Facebook. Podemos conversar? Estou aqui se precisar." Olhei para a porta fechada do escritório de Mateus. Salvador. Tão longe de qualquer apoio, de qualquer laço que eu ainda mantinha. Respondi rapidamente: "Teresa, preciso mesmo conversar. Quando podemos nos encontrar?" Apaguei a mensagem logo depois de enviá-la, como havia aprendido a fazer. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti um minúsculo fio de esperança. Encontrar Teresa sem levantar suspeitas exigiu um planejamento digno de operação militar. Nos últimos 7 anos, havia perdido a prática de fazer qualquer coisa sem a aprovação ou conhecimento de Mateus. Mas a notícia da mudança para Salvador acendeu algo em mim, um medo desesperado que era maior que o medo de desobedecer. Foi durante uma tarde em que Mateus tinha uma reunião com o Conselho Regional de Pastores que consegui me encontrar com Teresa. Disse a ele que iria visitar uma das senhoras da igreja que estava doente, algo que ele não apenas permitia, mas incentivava. "É seu papel como esposa de pastor cuidar das irmãs", costumava dizer. O Café Mameluco, no bairro do Recife Antigo, ficava longe o suficiente da igreja para evitar encontros indesejados. Quando entrei, Teresa já me esperava em uma mesa nos fundos, 2 xícaras de café fumegantes à sua frente. O cheiro de café fresco e pão de queijo recém-saído do forno encheu meus sentidos. "Paloma!" Ela se levantou, me abraçando com força. Meu Deus, quanto tempo! O abraço demorou mais do que o normal.
Por um momento, permiti-me sentir o conforto genuíno de alguém que me conhecia antes de eu ser a esposa do pastor. Teresa usava jeans, camiseta estampada e o cabelo cacheado solto, em todo o seu volume natural, como eu costumava usar antes. Você está linda, disse automaticamente, sentando-me à sua frente. E você está diferente. Ela respondeu, sem rodeios. Sempre direta, minha Teresa. Mais magra. E esses olhos parecem cansados. Tomei um gole do café, quente e forte, para ganhar tempo. Por onde começar? Como explicar que eu vivia em uma prisão invisível cujas grades eram feitas de versículos bíblicos e expectativas? As coisas não andam fáceis, consegui dizer finalmente. Mateus recebeu um convite para uma igreja em Salvador. Vamos nos mudar em 2 meses. Teresa franziu o senho. E você quer ir? A pergunta me atingiu como um tapa. Quando foi a última vez que alguém quis saber o que eu queria? Ele já decidiu. Respondi, revelando muito mais do que pretendia com aquela simples frase. Teresa pousou sua xícara com força. Decidiu sem te consultar? Paloma, isso não está certo. É complicado, T. Ele é o líder espiritual da família. A Bíblia diz... A Bíblia não diz que você tem que ser anulada, ela me interrompeu. Eu também sou cristã, lembra? E Jesus nunca silenciou as mulheres. Pelo contrário. Fiquei em silêncio, um nó se formando em minha garganta. Teresa abriu a bolsa e tirou seu celular. Olha isso. Recebi da Juliana semana passada. Era uma foto de um retiro de jovens da igreja, de anos atrás. Lá estava eu, com shorts jeans, camiseta colorida, cabelos cacheados ao vento, sorrindo abertamente. Ao meu lado, Mateus, já com aquele olhar sério, sua mão em meu ombro. Olhando agora, percebi algo que não tinha notado antes. Mesmo naquela época, seu gesto não era de carinho, mas de posse. Lembra dessa Paloma? Teresa perguntou suavemente. Aquela que queria abrir uma escola infantil? Que adorava dançar forró nas festas juninas? Que tinha opiniões próprias? Ela não existe mais, murmurei, sentindo uma lágrima escorrer. Besteira, ela está aí dentro, só está com medo. Teresa apertou minha mão sobre a mesa. Pau, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesta. Ele te machuca? Não fisicamente, respondi rápido. Era verdade. Mateus nunca havia levantado a mão para mim. Existem outros tipos de violência, Teresa disse, ainda segurando minha mão. Quando alguém controla quem você vê, o que você veste, como você fala, isso também é abuso. A palavra abuso pairou entre nós como um fantasma. Jamais havia permitido que essa palavra entrasse em meus pensamentos. Abuso era algo que acontecia com outras pessoas, em outros relacionamentos. Não comigo. Não com um pastor. Ele é um homem de Deus, argumentei fracamente. E isso o coloca acima das leis humanas? Acima do respeito básico? Teresa respirou fundo. Olha, eu trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade na ONG. Você sabe disso. E o padrão é sempre o mesmo. Isolamento, controle, manipulação usando algo importante para a vítima. No seu caso, ele usa a fé. Quis negar, refutar, defender Mateus. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Lembra da Marina? Teresa continuou. Casada com aquele empresário, vivia cheia de joias, casa linda, mas não podia nem escolher a cor das unhas sem a aprovação dele? É diferente na forma, igual na essência do que você me conta. A Marina se separou, lembrei, um calafrio percorrendo minha espinha. E reconstruiu a vida. Está fazendo faculdade de Direito agora. Terminei meu café, sentindo como se estivesse à beira de um precipício. Não é tão simples, Té. A igreja inteira. Todo mundo acha que temos um casamento perfeito. E talvez seja apenas uma fase difícil. Todos os casamentos têm problemas. Problemas sim, abuso não, ela disse firmemente. E se você está com medo de encontrar uma amiga,
Se precisa mentir para tomar um café comigo, isso já diz muito. Desviei o olhar para o movimento da rua através da janela. Pessoas normais, vivendo vidas normais. Quando foi que aceitei que precisava de permissão para algo tão simples quanto isso? Tenho que ir, disse verificando o relógio. A reunião dele termina às 5. Teresa segurou meu braço quando me levantei. Pega. Ela me entregou um pequeno cartão. É uma psicóloga cristã. Ela entende o contexto da igreja, mas não pactua com relações abusivas. Marquei uma consulta para você na próxima semana. Segunda-feira, às 2 da tarde. Diga que vai visitar outra irmã doente. Eu não posso. Pode sim. Por favor, Paloma. Pelo menos converse com ela antes de decidir se mudar para longe de todos que te conhecem de verdade. Guardei o cartão na bolsa, as mãos tremendo. Nos despedimos com outro abraço, este ainda mais demorado. No caminho de volta, ensaiei mentalmente o que diria a Mateus sobre a visita à suposta irmã enferma. No domingo seguinte, durante o culto, observei Mateus com outros olhos. As mesmas palavras que sempre achei reconfortantes agora soavam diferentes aos meus ouvidos. A submissão é um ato de amor, ele dizia no púlpito. Quando a esposa se submete ao marido, ela demonstra seu amor a Deus. Pela primeira vez, percebi que ele olhava diretamente para mim enquanto pronunciava certas partes do sermão. Não era um sermão para a congregação, era uma mensagem codificada para mim, uma reafirmação de controle. Depois do culto, Dona Carmen se aproximou enquanto eu organizava os inários. Minha filha, está tudo bem com você? Perguntou em voz baixa, seus olhos idosos mas perspicazes estudando meu rosto. Claro, Dona Carmen. Por quê? Você não cantou hoje. Sempre canta os hinos com tanto fervor, mas hoje sua boca mal se moveu. Ela ajeitou um dos inários na pilha. Meu marido, que Deus o tenha, era um homem bom. Mas minha irmã casou com um homem que parecia bom aos olhos dos outros. Ela fez uma pausa significativa. Algumas correntes não deixam marcas na pele, minha filha. Senti meu coração disparar. Ela sabia? Como podia saber? Existem diferentes tipos de libertação. Dona Carmen continuou, sua voz um sussurro. Nem todas são espirituais. Algumas são bem terrenas mesmo. Antes que pudesse responder, Mateus apareceu ao nosso lado. Irmã Carmen, que bênção sua presença hoje. Suas orações são preciosas para o ministério. Dona Carmen sorriu, transformando-se novamente na doce senhora que todos conheciam. Pastor, o sermão estava maravilhoso, especialmente a parte sobre Lia e Raquel. Obrigado, irmã. As histórias bíblicas são inesgotáveis em ensinamentos. Quando ela se afastou, Mateus se virou para mim, seu sorriso desaparecendo. Quem era aquela mulher com quem você conversava na quarta-feira? Meu sangue gelou nas veias. Que mulher? Não minta para mim, Paloma. Sua voz era suave como veludo, mas cortante como navalha. Irmão Paulo te viu no café mameluco, conversando com uma mulher de cabelo cacheado. Encostei-me na mesa para me apoiar. Então alguém da igreja tinha me visto. A informação tinha chegado até Mateus. Como fui ingênua em pensar que poderia ter um momento de liberdade em uma cidade onde tantos membros da igreja nos conheciam. Era Teresa, minha amiga da faculdade. Encontrei com ela por acaso quando voltava da casa da irmã Bernadette. A mentira saiu rápido demais, pouco convincente. Por acaso? No centro histórico? Quando a irmã Bernadette mora no subúrbio. Ele deu um passo na minha direção. Você mentiu para mim, Paloma. E pior, mentiu usando o nome de uma irmã em Cristo. Senti o pânico crescer. Mateus, eu só... Você sabe o que a Bíblia diz sobre mentiras? Sobre engano? Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Era sempre assim. Cada reprimenda vinha embalada em um versículo bíblico, tornando impossível argumentar sem parecer que estava argumentando contra a própria palavra de Deus. Desculpe, murmurei.
abaixando a cabeça. Não é a mim que você deve pedir perdão, mas a Deus. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Vejo que preciso protegê-la mais. Essa mudança para Salvador será boa para nós. Um recomeço, longe dessas influências negativas. Proteger. Essa palavra, que antes me soava como cuidado, agora tinha um novo significado. Não era proteção. Era prisão. A propósito, ele continuou, deixei seu celular no modo avião. Você recebia muitas mensagens durante o culto. Estava distraindo. Vamos simplificar nossas vidas digitais a partir de agora. Entreguei o celular obedientemente, vendo-o guardar no bolso interno do paletó. Mais uma pequena liberdade que se esvaía. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Teresa e Dona Carmen ecoavam em minha mente. Diferentes tipos de libertação. Isso também é abuso. Na segunda-feira, contrariando todas as vozes de medo dentro de mim, peguei um ônibus para o endereço no cartão que Teresa havia me dado. O consultório da psicóloga doutora Renata Campos ficava em um prédio discreto no bairro das Graças. A sala de espera era acolhedora, com plantas, quadros suaves e uma pequena estante de livros. Na mesinha de centro, entre revistas atuais, havia uma Bíblia. Isso me tranquilizou um pouco. Quando a doutora Renata me chamou, entrei em seu consultório sentindo as pernas tremerem. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos curtos, olhos gentis atrás de óculos de armação vermelha. Paloma? Teresa me falou sobre você. Sente-se, por favor. Sentei na poltrona indicada, minhas mãos apertando a bolsa como se fosse um salva-vidas. Não sei bem por que vim, comecei, a voz vacilante. Está tudo bem, ela respondeu. Vamos apenas conversar. Sou cristã como você, mas também sou profissional de saúde mental. Acredito que Deus também trabalha através da ciência e do conhecimento. Lentamente, hesitante a princípio, comecei a contar. Sobre como conheci Mateus, como o casamento mudou após a cerimônia, como ele foi gradualmente controlando cada aspecto da minha vida. Sempre em nome de meu próprio bem, sempre usando a Bíblia como justificativa. Falei sobre os comentários constantes sobre meu corpo, minha roupa, meu comportamento, sobre como ele monitorava minhas amizades, meus horários, até minhas leituras, sobre como qualquer discordância da minha parte era tratada como rebeldia espiritual. Enquanto falava, algo extraordinário aconteceu. As palavras que por anos ficaram presas em minha garganta finalmente encontravam vazão, e com elas vieram lágrimas que não consegui conter. Era como se cada palavra libertasse um pequeno peso que carregava há tanto tempo que nem percebia mais sua existência. A doutora Renata ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais, mas mantendo seus olhos compreensivos em mim na maior parte do tempo. Quando terminei, ela colocou seu bloco de lado. Paloma, obrigada por sua coragem em vir hoje. O que você descreveu não é um casamento saudável baseado em princípios bíblicos. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. O que você descreveu tem um nome: abuso emocional e religioso. Ouvir aquelas palavras ditas por uma profissional cristã foi como se uma represa interna se rompesse. Cobri o rosto com as mãos e chorei abertamente. Ela esperou pacientemente que me acalmasse antes de continuar. Muitas mulheres cristãs sofrem em silêncio porque temem estar indo contra Deus ao questionar seus maridos, especialmente quando eles têm posições de liderança na igreja. Mas Deus não endossa abuso, Paloma. Em nenhuma parte da Bíblia. Mas e a submissão? Ele sempre cita Efésios. Efésios também diz que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo se sacrificou pela igreja, não a controlou ou diminuiu. Ela abriu uma Bíblia sobre sua mesa. E em Gálatas, Paulo nos diz que, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O relacionamento com Deus nos traz liberdade, não opressão. Aquelas palavras caíram como água fresca em terra seca.
Não estou dizendo o que você deve fazer, continuou a doutora Renata. Essa é uma decisão sua. Mas quero que saiba que buscar ajuda, reconhecer que algo está errado, não é pecado. É sabedoria. Quando saí do consultório, o mundo parecia diferente. As cores mais vivas, o ar mais leve. Como se, pela primeira vez em anos, estivesse realmente respirando. No caminho de volta para casa, parei em frente à Livraria Cultura no Shopping Recife. Entrei impulsivamente e comprei um livro sobre relacionamentos abusivos e outro sobre interpretação bíblica do papel da mulher, escrito por uma teóloga respeitada. Escondi-os no fundo da bolsa, sabendo que Mateus jamais permitiria tais leituras. Aquela consulta foi apenas o início. Nas semanas seguintes, enquanto Mateus se ocupava com os preparativos para nossa mudança para Salvador, fui construindo minha própria rede invisível de apoio. Mais consultas com a doutora Renata. Mensagens trocadas com Teresa usando o computador da biblioteca pública, já que meu celular permanecia sob vigilância constante. E, principalmente, comecei a estudar a Bíblia por conta própria, não mais apenas através das interpretações de Mateus. Descobri passagens sobre dignidade, valor e liberdade que nunca haviam sido enfatizadas nos estudos que ele conduzia. Uma tarde, enquanto ele participava de uma reunião na igreja, encontrei coragem para ligar para meus pais. A voz de minha mãe do outro lado da linha soou preocupada. Paloma? Está tudo bem, minha filha? Faz tanto tempo? Não, mãe, respondi, a voz embargada. Não está tudo bem. Na verdade, não está nada bem há muito tempo. E então contei tudo. Sobre a vida de aparências que levava. Sobre o controle. Sobre a mudança iminente para Salvador. Sobre o medo constante de desagradar. Oh, minha filha, minha mãe soluçou. Eu sabia que algo estava errado. Você foi se apagando aos poucos. Mas seu pai e eu não sabíamos como ajudar sem piorar as coisas. Agora sabem, respondi, sentindo uma força nova crescer dentro de mim. E eu preciso da ajuda de vocês. Quando desliguei, uma certeza se formou em meu coração. Eu não iria para Salvador. Não continuaria vivendo naquela prisão dourada. Não mais. A revelação não veio como um raio, mas como uma luz que foi crescendo gradualmente, iluminando cantos escuros que eu havia me acostumado a não enxergar. O que Mateus fazia comigo não era amor, não era cuidado, não era direção espiritual, era controle, era abuso, era errado. E eu merecia mais do que isso. Faltava uma semana para a mudança para Salvador. As caixas empilhadas pela casa pareciam sentinelas silenciosas, testemunhando minha angústia crescente. No quarto, dobrava metodicamente as roupas que Mateus aprovava, colocando-as em uma mala de tamanho médio. Ao meu lado, sobre a cama, havia outra mala, menor, escondida todas as noites no fundo do armário. Nela, guardava documentos importantes, algumas economias que tinha conseguido juntar ao longo dos anos, gorjetas discretas de Dona Carmen, pequenas quantias que sobravam das compras e que Mateus nunca conferia, e as roupas que havia comprado secretamente, calças jeans simples, camisetas básicas, coisas que passariam despercebidas, mas que eram minhas escolhas. 2 planos paralelos se desenrolavam, o oficial, a mudança para Salvador com Mateus, e o meu, secreto, de retornar para a casa dos meus pais temporariamente. Tinha conseguido, com a ajuda de Teresa, uma vaga para lecionar em uma escolinha no bairro da Várzea. Um recomeço modesto, mas meu. O difícil era encontrar o momento certo, a coragem necessária. A doutora Renata havia sido clara sobre os riscos. O momento mais perigoso para uma mulher em relacionamento abusivo é quando ela decide sair. Não subestime a reação dele quando perceber que está perdendo o controle. Naquela manhã de sábado, acordei com o som do chuveiro. Mateus se preparava para a última reunião com o conselho da igreja antes de nossa partida. Era o dia perfeito. Ele ficaria fora por horas. Eu teria tempo de levar a pequena mala para a casa de Teresa
que guardaria até o momento certo. Vou fazer o café. Falei quando ele saiu do banheiro, já vestindo a calça social e abotoando a camisa branca impecável. Não precisa, vou tomar na igreja, e você vem comigo. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Mas você disse que era apenas para o conselho. Achei que ficaria em casa organizando as coisas. Mudança de planos. Seu tom não admitia questionamento. O conselho quer se despedir oficialmente de nós dois. Também teremos uma pequena confraternização. Meus planos desmoronavam diante dos meus olhos. Mateus, ainda tenho muita coisa para organizar aqui. Você poderia ir sozinho e... Paloma. Ele se aproximou, ajustando o relógio de pulso com movimentos precisos. Você anda estranha nas últimas semanas, distante, pensativa. Seus olhos encontraram os meus. Quase rebelde. Engoli em seco, tentando manter a voz firme. Só estou cansada com os preparativos da mudança. Ele sorriu, aquele sorriso que não alcançava os olhos. Claro, é compreensível. Mas hoje você precisa estar ao meu lado. É o que se espera da esposa do pastor. Você tem meia hora para se arrumar. Na igreja, o clima era de celebração contida. O conselho, 5 homens e uma mulher, todos com expressões solenes, nos recebeu na sala de reuniões decorada com uma faixa de Deus os abençoe em sua nova jornada. Na mesa central, um bolo confeitado e uma garrafa de suco de uva. Vinho sem álcool, como Mateus costumava chamar. Pastor Mateus, irmã Paloma, é com o coração pesado, mas alegre em Cristo que nos despedimos, começou o diácono Severino, um senhor de seus 60 anos que sempre me tratou com gentileza distante. A contribuição de vocês para a nossa comunidade foi inestimável. Enquanto os membros do conselho discursavam, mantive o sorriso educado que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Por dentro, minha mente calculava alternativas. Teria que adiar meus planos. Talvez na véspera da viagem, quando Mateus estaria ocupado com os últimos detalhes da mudança. E você, irmã Paloma? A voz da diaconisa Marta me arrancou de meus pensamentos. Tem algo a compartilhar conosco? Todas as faces se voltaram para mim, expectantes, inclusive a de Mateus, cujo olhar comunicava claramente o que esperava. Gratidão, submissão, o discurso perfeito da esposa perfeita. Eu hesitei, sentindo o peso daquele momento. Era como se estivesse no limiar de 2 mundos, o da obediência silenciosa que conhecia tão bem, e um outro, ainda nebuloso, de autodeterminação. A igreja foi como uma família para mim. Comecei, as palavras saindo automáticas. Sou grata por todo o apoio e carinho que... A porta abriu de repente, interrompendo minha fala. Dona Carmen entrou, apoiada em sua bengala, trazendo uma caixa de doces. Perdoem o atraso. Quis trazer meus quindins especiais para nossa querida Paloma. Sei que são seus favoritos, filha. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala, e a atenção se desviou momentaneamente de mim. Dona Carmen colocou a caixa sobre a mesa e se sentou ao meu lado, sua mão enrugada pousando brevemente sobre a minha. Naquele toque breve, senti algo sendo passado. Um pequeno papel dobrado que rapidamente escondi no bolso do vestido. A reunião prosseguiu com mais discursos e orações. Quando finalmente tive um momento a sós, no banheiro feminino, li o bilhete de Dona Carmen. Sei o que está acontecendo. Se precisar de ajuda para não ir a Salvador, estarei na sacristia após a reunião. Tenho um sobrinho taxista esperando para te levar onde precisar. As lágrimas embaçaram minha visão. Como ela sabia? Seria tão óbvio assim para quem olhava com olhos verdadeiramente cristãos? Voltei para a reunião com o coração acelerado. Uma possibilidade se abria. Poderia sair hoje mesmo, sem esperar mais. Meus pais estavam avisados, Teresa também. A pequena mala teria que ficar para trás, mas os documentos mais importantes estavam na minha bolsa.
como a doutora Renata havia aconselhado a manter sempre. Mas como escapar da vigilância constante de Mateus? A resposta veio de forma inesperada, pela boca do próprio pastor Severino. Pastor Mateus, antes de encerrarmos, o conselho gostaria de uma reunião privada com você para discutir algumas questões administrativas da transição. Se a irmã Paloma não se importar de aguardar na sala da biblioteca por cerca de meia hora... Mateus hesitou, seus olhos indo rapidamente para mim. Percebi sua relutância em me deixar sozinha, mas também sua impossibilidade de recusar o pedido do conselho sem parecer descortês. Claro, sem problemas. Ele finalmente concordou, sorrindo tensamente. Paloma pode esperar. Ela sabe ser paciente, não é, querida? O duplo sentido de suas palavras não me escapou. Assenti obedientemente, recolhendo minha bolsa. Ficarei na biblioteca. Tenho um livro comigo. A biblioteca da igreja era pequena, mas aconchegante. Assim que me vi sozinha, meu coração disparou. Era agora ou nunca. Meia hora seria suficiente para desaparecer antes que Mateus percebesse. Mas conseguiria viver com as consequências dessa decisão? Pensei em tudo que deixaria para trás. Não apenas coisas materiais, mas uma identidade construída ao longo de 7 anos. A esposa do pastor. A mulher que todos admiravam por sua doçura e devoção. Por outro lado, o que ganharia? Liberdade. Dignidade. A chance de me reencontrar. Minhas mãos tremiam enquanto pegava o celular que Mateus havia devolvido para emergências durante a mudança. Digitei rapidamente uma mensagem para Teresa. Estou saindo hoje. Dona Carmen está me ajudando. Avise meus pais. No caminho para a sacristia, passei pela grande sala do culto, vazia àquela hora. Parei brevemente diante do púlpito onde tantas vezes vi Mateus pregar sobre amor, respeito e família. Quantas camadas de contradição podia haver na vida de uma pessoa? No homem que falava de compaixão aos domingos e praticava controle implacável em casa. Dona Carmen me esperava na sacristia, inquieta. Minha filha, precisamos ser rápidas. Meu sobrinho Tadeu está nos fundos com o táxi. Você vai mesmo fazer isso? Respirei fundo, as mãos apertando a alça da bolsa. Vou. Não posso continuar vivendo assim, Dona Carmen. Seus olhos brilharam com o que reconheci ser orgulho. Você me lembra minha irmã Antônia. Demorou 10 anos para criar coragem. Você está sendo mais esperta. Ela pegou minha mão. Tem certeza de que tem para onde ir? Meus pais me esperam. E consegui um emprego em uma escola infantil. Ótimo. Sairemos pelos fundos para não chamar atenção. O táxi estava estacionado discretamente perto da porta lateral da igreja. Tadeu, um homem de meia-idade com sorriso gentil, abriu a porta sem fazer perguntas. Certamente Dona Carmen já havia explicado o suficiente. Para onde, senhora? Hesitei. E se Mateus viesse atrás de mim na casa dos meus pais? Seria o primeiro lugar onde procuraria. Para o terminal integrado da macaxeira, por favor. Decidi no impulso. De lá, pegaria um ônibus para o bairro de Casa Amarela, onde Teresa morava. Ficaria com ela até o dia seguinte, quando iria para a casa dos meus pais. Um desvio para despistar. Quando o táxi começava a se afastar, vi a porta da igreja se abrir. Mateus saiu, olhando para os lados, claramente me procurando. Nossos olhares se cruzaram através do vidro do carro. Vi a compreensão surgir em seu rosto, seguida de algo que nunca havia visto antes. Não raiva, mas medo puro. Medo de perder o controle. Pode acelerar, por favor? Pedi a Tadeu, o coração batendo como um tambor. Mateus correu em direção ao táxi, gritando meu nome. Pela primeira vez, sua fachada de pastor composto havia ruído completamente. O carro já ganhava velocidade quando ele alcançou a rua, gesticulando freneticamente. Não se preocupe, disse Tadeu, observando pelo retrovisor. Ele não vai conseguir nos seguir a pé. Olhei para trás uma última vez. Mateus havia parado no meio da rua, diminuindo rapidamente à medida que o táxi se afastava.
Sua figura ficou cada vez menor, até desaparecer na distância, como um pesadelo do qual eu finalmente acordava. No terminal da macaxeira, paguei a corrida e agradeci profusamente a Tadeu, que me desejou boa sorte com sinceridade nos olhos. O terminal fervilhava de vida. Trabalhadores voltando para casa, estudantes, famílias. Pessoas comuns vivendo vidas comuns. Em breve, eu seria apenas mais uma entre elas. Anônima. Livre. Meu celular começou a tocar incessantemente. Mateus. Ignorei as chamadas, sabendo que cada toque não atendido era um pequeno ato de resistência. Enquanto esperava o ônibus para a Casa Amarela, as mensagens começaram a chegar. Paloma, o que você está fazendo? Volte agora! Isso é obra do inimigo. Você está sob ataque espiritual. Pense na sua reputação, no escândalo para a igreja. Vou procurar seus pais. A última mensagem me fez gelar. Não adianta fugir. Você é minha esposa perante Deus. Esse voto é eterno. Com as mãos trêmulas, bloqueei seu número. Outro pequeno ato de libertação. O ônibus chegou, lotado como sempre no final da tarde de sábado. Entrei, paguei minha passagem e encontrei um lugar para sentar perto da janela. Enquanto o veículo se movimentava pelo trânsito caótico do Recife, observei a cidade que havia sido minha prisão e agora seria o cenário do meu recomeço. No horizonte, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Um dia terminava. E pela primeira vez em anos, eu realmente acreditava que outro dia, um novo, só meu, estava prestes a nascer. Mas apesar da esperança nascente, uma pergunta ecoava em minha mente. Como reconstruir uma vida quando tudo que você conhecia, sua identidade, sua comunidade, sua fé, estava entrelaçado com quem você estava deixando para trás? E se eu descobrisse que, longe dele, não soubesse mais quem eu era? 6 meses depois, o ventilador girava preguiçosamente no teto da sala de aula, enquanto eu organizava os desenhos coloridos que meus alunos haviam feito naquela manhã. A escola Criança Feliz não era grande nem luxuosa, mas suas paredes amarelas abrigavam 25 crianças sorridentes que, aos poucos, estavam me ensinando a redescobrir a alegria nas pequenas coisas. Professora Paloma, posso levar meu desenho para casa hoje? Pedro, com seus 5 anos e olhos curiosos, me observava da porta. Claro que pode, meu bem, já está seco. Entreguei-lhe o papel onde havia desenhado o que parecia ser uma mistura de dinossauro com cachorro. É para sua mãe? Não, é para o meu pai. Hoje é dia de ficar com ele. A naturalidade com que explicava sua realidade de filho de pais separados me tocou. Crianças têm tanta sabedoria em aceitar novos arranjos, novos começos. Após a saída de Pedro, terminei de arrumar a sala e peguei minha bolsa. Uma bolsa colorida de pano feita por artesãs de Olinda, algo que nunca teria usado antes. O relógio marcava 17h30. Ainda teria tempo de passar no mercadinho antes de ir para o apartamento. Meu apartamento era, na verdade, uma pequena kitnet no bairro de Boa Viagem, próximo à praia. Um espaço modesto, mas só meu. Após 3 meses na casa dos meus pais, consegui economizar o suficiente para dar entrada nesse primeiro cantinho próprio. As paredes ainda estavam pintadas do branco básico do imóvel, mas aos poucos ia transformando o ambiente com pequenos toques pessoais. Almofadas coloridas, plantas, livros. Tantos livros, de todos os tipos, não apenas os aprovados por uma rígida censura religiosa. O caminho do trabalho para casa sempre me dava tempo para refletir sobre a jornada dos últimos meses. Não tinha sido fácil. Quando deixei Mateus naquele dia, não fazia ideia das batalhas que ainda teria pela frente. Primeiro, houve a tempestade. Ele apareceu na casa dos meus pais 2 dias depois, acompanhado de 2 diáconos da igreja. A cena na sala de estar dos meus pais foi dolorosa. Ele alternava entre súplicas emocionadas e acusações veladas, tudo embalado em linguagem espiritual. Paloma está passando por uma provação espiritual.
Explicava aos meus pais, como se eu não estivesse presente. O inimigo está atacando nosso casamento, nosso ministério. Foi meu pai, para minha surpresa, quem se manteve mais firme. Pastor, ele disse, a voz calma mas inabalável. Respeito sua posição na igreja, mas aqui estamos falando da minha filha. E se ela diz que não estava feliz, que não era bem tratada, acredito nela. Mateus tentou várias vezes nos dias seguintes, flores, cartas, mensagens através de membros da igreja. Quando percebeu que não estava funcionando, seu tom mudou. Começaram os rumores na congregação, que eu havia caído em tentação, que estava afastada dos caminhos do Senhor. Uma irmã chegou a ligar para minha mãe, preocupada que eu estivesse envolvida com outro homem. O pior foi quando ele usou o púlpito para falar indiretamente sobre nossa situação. Um sermão inteiro sobre esposas desviadas e a importância da perseverança no casamento foi gravado e circulou amplamente entre os membros da igreja. Sem mencionar meu nome diretamente, todos sabiam a quem se referia. O isolamento social foi uma das partes mais difíceis. Pessoas que eu considerava amigas da igreja sumiram ou passaram a me olhar com desconfiança. Recebi mensagens dizendo que estavam orando pelo meu retorno ao lar. Como se minha libertação fosse um exílio e não um resgate. Mas houve também os apoios inesperados. Dona Carmen, firme como uma rocha, me visitava regularmente, trazendo quitutes e palavras de encorajamento. Jesus libertou muitas mulheres no Evangelho, ela dizia. Nunca as aprisionou. Teresa permaneceu ao meu lado, ajudando-me a encontrar o emprego na escola e me apresentando a um novo círculo social, longe da bolha da igreja que havia sido meu único universo por tanto tempo. E, surpreendentemente, outros membros da igreja começaram a me procurar discretamente. Mulheres que viviam situações semelhantes e nunca haviam encontrado coragem para falar. Homens que discordavam da interpretação rígida e controladora que Mateus dava às Escrituras. Um jovem casal que havia deixado a congregação silenciosamente meses antes por razões similares. Percebi então que minha história pessoal havia se tornado algo maior. Um pequeno ponto de resistência contra um tipo de abuso que se escondia por trás de linguagem sagrada. Um testemunho silencioso de que fé e liberdade não precisavam ser inimigos. A batalha legal durou 3 meses. Mateus se recusava a aceitar o divórcio, usando argumentos religiosos até mesmo nos documentos formais. Foi necessária uma ordem de afastamento quando ele apareceu na escola onde eu trabalhava, causando uma cena que assustou funcionários e alunos. Finalmente, com a ajuda de uma advogada indicada por um grupo de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade, consegui a separação legal. Próximo passo, o divórcio. Ela havia dito naquela manhã, quando assinei os papéis finais. Você está no caminho certo, Paloma. O divórcio. A palavra que antes me parecia tão terrível, tão carregada de condenação, agora soava como promessa de um novo capítulo. Desci do ônibus na Avenida Boa Viagem, sentindo a brisa do mar no rosto. Parei no pequeno mercado da esquina, onde seu Joaquim, o proprietário, já me conhecia pelo nome. Boa noite, Paloma. Chegou o queijo coalho que você gosta. Vou levar um pedaço, seu Joaquim. E também um pão de forma e café. Enquanto ele preparava meu pedido, observei a simpática confusão de produtos típicos do Nordeste nas prateleiras. Comidas, bebidas e especiarias que traziam memórias de uma infância mais leve, antes que a rigidez religiosa mal interpretada engolisse minha espontaneidade. Vai fazer um café da tarde caprichado? Perguntou seu Joaquim, entregando-me a sacola. Vou receber meus pais e minha amiga Teresa. É um tipo de comemoração. Aniversário? Sorri. Não exatamente. Estou comemorando 6 meses de recomeço. Ele não entendeu completamente, mas assentiu com aquela simpatia característica dos comerciantes de bairro. Toda comemoração é bem-vinda nessa vida, minha filha. No apartamento, arrumei a pequena mesa da sala com cuidado. O cheiro de café fresco logo preencheu o ambiente,
misturando-se com o do bolo de milho que havia feito pela manhã antes de ir trabalhar. Era a receita da minha avó, que minha mãe havia me ensinado novamente, depois de anos sem praticar a culinária que amava. Enquanto aguardava, abri a gaveta da escrivaninha e tirei um envelope. Dentro, a carta que havia recebido na semana anterior. A caligrafia era inconfundível, de Mateus. Por um momento, o velho medo voltou. Hesitei, encarando o papel como se pudesse conter algum feitiço capaz de me arrastar de volta àquela vida. Mas respirei fundo e li novamente. Paloma. Recebi os papéis do divórcio. Depois de meses resistindo, percebi que não posso forçar sua volta. Assinarei os documentos na próxima semana. Não vou dizer que entendo sua decisão ou que a apoio. Para mim, ainda acredito que um casamento é para sempre e que tínhamos um propósito juntos. Mas reconheço agora que minha interpretação da liderança no lar pode ter sido equivocada em muitos aspectos. Estou fazendo terapia com um conselheiro cristão, algo que você sugeriu várias vezes e que sempre rejeitei. Tenho muito a aprender e a desaprender. Desejo que encontre paz em seu caminho. Não a procurarei mais. Mateus. A carta não continha pedidos de desculpas explícitos, nem reconhecimento direto do abuso, mas para quem conhecia Mateus, representava uma enorme concessão. Era o mais próximo que ele conseguiria chegar de admitir seus erros. Guardei a carta de volta na gaveta, sentindo uma estranha mistura de alívio e melancolia. Não por saudade da vida que tive, mas pelo tempo perdido, pelos anos em que permiti que minha essência fosse diminuída em nome de uma interpretação distorcida de fé. A campainha tocou. Meus pais e Teresa chegavam juntos, sorridentes. Minha mãe trazia flores, girassóis, meus favoritos desde a infância. Filha, seu apartamento está cada vez mais à sua cara, comentou, olhando ao redor e notando os novos detalhes desde sua última visita. A estante com mais livros, o quadro colorido na parede, as plantas no pequeno balcão. Teresa deixou uma garrafa de vinho sobre a mesa, para celebrarmos adequadamente. Meu pai, sempre mais contido, me abraçou longamente. Nos últimos meses, nossa relação havia se fortalecido de maneiras que eu jamais imaginaria. Ele, que sempre fora um homem de poucas palavras, havia se tornado meu protetor e confidente. Trouxe uma surpresa, disse, entregando-me um pequeno pacote. Dentro, encontrei uma placa metálica com meu nome e os dizeres pedagoga, especialista em educação infantil. Pai! Emocionei-me, tocando as letras gravadas. Para o dia em que você tiver seu próprio espaço profissional. Sei que isso vai acontecer. Durante o café, conversamos sobre coisas cotidianas, planos, esperanças. Teresa falou sobre uma viagem que faria a Porto de Galinhas no feriado e me convidou para acompanhá-la. Minha mãe comentou sobre sua nova turma na escola onde lecionava. Meu pai reclamou do Leão ter perdido o último jogo do campeonato estadual. Era uma conversa normal, descontraída, sem o peso constante da fiscalização moral que antes pairava sobre cada palavra minha. Sem a necessidade de filtrar cada comentário, cada riso, cada opinião. Quando se despediram, já era noite. Fiquei na janela, vendo-os entrar no carro do meu pai e partir. A sensação de pertencimento, de ser amada incondicionalmente, ainda era algo que estava reaprendendo a sentir. Voltei para a sala e comecei a arrumar os pratos e xícaras. Na mesa, havia deixado um caderno aberto, meu novo diário, onde registrava pensamentos, medos, vitórias. Nas últimas páginas, havia começado a esboçar um projeto para um livro infantil sobre coragem e autenticidade. Quem sabe um dia. O celular tocou. Era uma mensagem de Dona Carmen. Minha filha, só queria dizer que estou orgulhosa de você. A nova liderança do grupo de mulheres da igreja me pediu para convidá-la a dar um depoimento sobre sua jornada no próximo encontro. Sem pressão, pense com carinho.
Sorri surpresa. A igreja estava mudando também, lentamente. Após a saída de Mateus para Salvador, ele acabou indo sozinho, assumindo a nova congregação. Um pastor mais jovem e de visão mais equilibrada havia assumido. As mulheres estavam ganhando mais voz, discussões sobre relacionamentos saudáveis estavam acontecendo. Minha história havia, de alguma forma, ajudado a criar uma pequena fissura em um sistema fechado. E por essa fissura, alguma luz conseguia entrar. Guardei os últimos itens na cozinha e fui até a varanda. A noite estava clara, e ao longe, podia ouvir o barulho do mar. Fechei os olhos, respirando profundamente o ar salgado. Meu caminho de cura estava apenas começando. Ainda havia dias difíceis, momentos em que me pegava reproduzindo padrões antigos, esperando aprovação, temendo expressão. A terapia continuada com a doutora Renata estava sendo fundamental para reconhecer esses momentos e construir novas respostas. E havia também a questão da fé. Por meses, evitei qualquer contato com igrejas ou práticas religiosas, associando-as automaticamente ao controle que havia sofrido. Mas recentemente começara a redescobrir uma espiritualidade própria, mais livre, mais inclusiva. Lia textos diversos, frequentava ocasionalmente um pequeno grupo de estudos bíblicos liderado por uma pastora metodista e, principalmente, permitia-me questionar, duvidar, construir minhas próprias conclusões. Deus, descobri, era muito maior que as paredes estreitas onde tentaram confiná-lo. E se aprendi algo nesses meses, foi que nenhum amor verdadeiro, humano ou divino, se constrói sobre medo, controle ou anulação. Voltei para dentro e me preparei para dormir. No pequeno criado mudo, ao lado da cama, havia emoldurado uma frase que encontrei em minhas novas leituras. A verdade vos libertará. Deitei-me, sentindo o cansaço bom de um dia honestamente vivido, de acordo com minhas próprias escolhas e valores. Amanhã seria outro dia meu. Antes de adormecer, uma última reflexão me ocorreu. O verdadeiro milagre não estava na história romântica que um dia acreditei viver com Mateus, nem na figura pública que ele representava no altar. O verdadeiro milagre estava acontecendo agora, no meu renascimento, na minha redescoberta diária de quem eu realmente era e podia ser. E em todos esses anos pregando sobre ressurreição, talvez Mateus nunca tivesse entendido o real significado da palavra. Não era apenas sobre vida após a morte, mas sobre a possibilidade de renascer aqui mesmo, enquanto ainda respiramos, de emergir dos escombros do que nos destruiu e construir algo novo, algo autenticamente nosso. Era isso que eu estava fazendo, um dia de cada vez. Morrendo para a Paloma que existia apenas como reflexo dos desejos de outro, e nascendo como a mulher que sempre esteve lá, esperando para viver. E essa, sim, era uma história digna de ser chamada de sagrada. Hoje completam 3 anos desde aquela tarde em que saí da igreja em um táxi, deixando para trás não apenas um homem, mas uma versão de mim mesma que não existe mais. Meu nome é Paloma Miranda, tenho 35 anos, e agora sei que minha história não é única. Desde que comecei a compartilhá-la, primeiro em grupos pequenos, depois em palestras para mulheres, e finalmente neste livro que você acabou de ler, descobri que existem muitas outras Palomas por aí. Mulheres presas em relacionamentos onde o abuso emocional vem disfarçado de espiritualidade, onde textos sagrados são distorcidos para justificar controle e submissão, onde o amor é condicionado à obediência absoluta. Não escrevi esta história para demonizar a fé ou as igrejas. Minha própria jornada espiritual continua, agora mais rica e profunda do que nunca, livre dos grilhões da interpretação única e autoritária. Escrevi porque acredito no poder das histórias para iluminar cantos escuros, para nomear o que muitas vezes permanece inominável, para criar pontes de empatia e compreensão. Se você se reconheceu nestas páginas,
seja como vítima, como testemunha, ou mesmo como alguém que já reproduziu padrões de controle em nome da fé, saiba que há sempre um caminho para a libertação e para o crescimento. A verdadeira espiritualidade nos eleva, não nos diminui. Nos conecta, não nos isola. Nos fortalece, não nos enfraquece. E a verdadeira revolução começa quando uma mulher silenciada encontra sua voz. Encontre a sua. Se você gostou desta história, não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com quem possa se beneficiar desta mensagem. Sua interação ajuda esta narrativa a alcançar outras pessoas, que talvez precisem ouvir que não estão sozinhas em suas lutas. Nos comentários, se sentir-se à vontade, compartilhe sua própria jornada de libertação ou deixe uma palavra de encorajamento para quem ainda está buscando coragem para dar o primeiro passo. Obrigada por acompanhar até aqui, porque algumas histórias precisam ser contadas para que outras possam ser reescritas.